Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, uma noite abençoada e, por que não dizer, uma madrugada abençoada. Seja qual for o horário que você esteja ouvindo, o Senhor te abençoe e te guarde grandemente e abundantemente. O meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus. E quero te fazer um desafio para você se inscrever no meu canal do YouTube Missionária Sônia Costa. E agora quero compartilhar a palavra de Deus com você, que está lá em Hebreus, capítulo 2, e os versículos de 1 a 3, que dizem: Portanto, convém-nos atender com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouvem. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que nós colocamos e confiamos diante do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque nenhuma oração limita a ação do teu Espírito. Fala o nosso coração como só tu sabes e podes falar, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus começa nos fazendo pensar, refletir sobre o perigo da negligência de não ouvirmos a palavra de Deus, ou de não atentarmos a que o Espírito Santo de Deus tem usado meios e circunstâncias para falar o nosso coração. Ele começando, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, sermos diligentes, para que as coisas que já temos ouvido, para que no tempo algum nos desviarmos dela. Então, irmão, muitas vezes nós ouvimos, mas às vezes nós nos associamos ou andamos ou fazemos amizade com pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. E ela, de uma forma muito sutil, vai nos fazendo andar pelo caminho que ela anda e achar que isso é besteira, que isso não tem nada de mais. E sutilmente, se não tivermos cuidado, começamos a nos desviarmos daquilo que a palavra de Deus diz. E muitas vezes dizendo, mas todo mundo faz isso. Um filho de Deus, alguém que quer ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ele não é todo mundo. Ele tem um compromisso, uma responsabilidade, e o Senhor está falando ao nosso coração para que nós venhamos atentar. Nós não somos todo mundo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E na medida que nós escolhemos aceitar Jesus, viver uma vida diferente, com compromisso com a palavra de Deus, nós já não somos todo mundo. E há um risco de dependermos com quem nós andamos e a maneira que nós procedemos, como a própria Bíblia diz. Já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, em nenhuma circunstância, através de nenhuma influência, a gente, sem se dar conta, começa a se desviar dos valores da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, e querermos andar como uma pessoa igual a quem não tem compromisso com a palavra de Deus. O versículo 2, ele diz, porque se é uma condição, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme,
e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Ou seja, irmão, nós podemos escolher se nós obedecemos ou não a palavra de Deus, se nós teremos compromisso ou não com a palavra de Deus. O que nós não podemos escolher é a consequência da nossa desobediência. Então ele diz assim, como escaparemos nós se atentarmos para uma tão grande salvação? Como? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como vamos, irmão? Jesus está voltando. Todos os sinais da vida de Jesus estão se cumprindo. Eu estava ouvindo uma reportagem hoje, eu não lembro em quais canais de comunicação, e eles estavam fazendo uma pergunta a um rapaz. Ela é casada com outra pessoa, o esposo dela ele é da Ucrânia, mas ele estava em outro país fazendo um trabalho, e ela com outro brasileiro tentando se livrar da morte de um bombardeio, que o esposo dela ligou para ela avisando que ela tinha que se cuidar. E eu lembro que o repórter perguntou para eles, mas não tinha condição, por que vocês não pensaram antes de começar essa tragédia, de começar esse bombardeio, você já está fora da Ucrânia? Eles falaram não, porque na verdade nenhum de nós acreditávamos que isso iria acontecer. Nenhum de nós acreditávamos que os bombardeios, que a Rússia iria bombardear a Ucrânia, nenhum de nós acreditávamos que isso aconteceria, que ela seria tomada. Então, irmãos, assim acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo anunciada todos os dias. Nós temos visto a consciência cristã tentando de todas as formas falar do amor de Jesus, atentar para os cristãos, para os não cristãos, para que as pessoas percebam, escutem e sejam indesculpáveis diante de Deus pela oportunidade que elas têm de ouvir a palavra de Deus, de ser advertida que Jesus está voltando e os sinais de sua vinda estão se cumprindo. E eles estavam tentando ir para a fronteira, para tentar sair do país, para depois que sair do país, imediatamente vir embora para o Brasil. Mas eles não sabem se eles terão essa oportunidade, se eles não serão detidos, se não criarem nenhum problema e se eles não tiverem sérias consequências. A luta era porque ele se tornou um cidadão ucraniano e ele não tem como sair, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para entrar na guerra. Ele é um jogador de futebol, ele com certeza não deve nem entender como funciona uma guerra, como pegar armas pesadas, como se defender. Eles não foram treinados para isso. Então, irmãos, ele diz, olha, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Isso é em Hebreus 2:1, para que em tempo algum nos desviemos dela. Para que em meio de crise, para que em meio de bombardeio, para que em meio de muitas coisas que podem acontecer, nos desviarmos da palavra de Deus. Ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e a toda transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Ou seja, aqueles que não pensaram, que fizeram o que era errado, receberam o mal. Então, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos orar? A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações.
Que hoje seja um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada, seja qual for o horário que você esteja ouvindo, e reavaliar as suas escolhas, a sua conduta, sabendo que você não sabe o dia de amanhã e amanhã pode ser tarde demais. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva, é eficaz, é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que nós temos te pedido. Senhor, que tudo que nós temos ouvido da tua palavra, o Espírito Santo do Senhor, faça ela se tornar vida em nós e nos arrependermos das nossas atitudes erradas, Senhor, do nosso comportamento errado, e nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais, darmos ouvido à palavra de Deus. Que não seja entrar no ouvido e sair no outro, mas descer para o nosso coração. Senhor, na nossa mente e no nosso coração está cheio da palavra de Deus, de forma que as mentiras, as circunstâncias, não faça com que nós venhamos negligenciar a tua palavra, nem muito menos nos desviar dela. Senhor, fala o nosso coração e que seja qual for o horário, um tempo de salvação e de libertação para a tua glória e teu louvor, no nome de Jesus. Irmãos, se inscreva no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa, e lá você terá muitas oportunidades de mais de 300 vídeos de você poder escolher e ser ricamente alimentado pela palavra de Deus. O Senhor te abençoe grandemente e abundantemente, te dê uma sexta-feira e um final de semana cheio da presença do Senhor, da alegria da salvação. Amém?